pessoal, meu nome é Estela Brandão, eu tenho 24 anos, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ano passado, 2015, eu resolvi entrar no programa de au pair, me inscrever, porque eu tava muito afim de voltar para os Estados Unidos, porque eu já fiz um programa de intercâmbio antes desse, em 2010, chamado Work Experience, onde trabalhei por 4 meses de housekeeping no hotel na Califórnia. Desde lá eu me apaixonei pelo país, até voltei 2 vezes pra turista mesmo. Eu fechei o programa com a APC, Au Pair Care, pela STB no Brasil, em fevereiro de 2015, com a intenção de poder vir para os Estados Unidos até maio. E eu consegui, eu fiz as papeladas todas em um mês, montei tudo, fiquei online em uma semana. Nesse período entraram 4 famílias no meu perfil. Depois de 10 dias conversando com a primeira, eu fechei com eles e acabei vindo para Nova York. Eu cheguei no treinamento no dia 4 de maio de 2015, em New Jersey. Eu ia vir para Long Island, Nova York. O meu voo partiu de Galeão, no Rio, e foi daí que começaram os problemas. Quando eu cheguei no treinamento, acho que uns 3 dias depois, eu comecei a sentir muita dor de cabeça e cansaço, sabe? Quando você tá meio exausta. Mas aí o que eu pensei? Eu pensei, normal, né? Você tem outro país, outra rotina, outro ar, outra comida. Deve ser adaptação do corpo mesmo. Eu cheguei até a tomar remédio pra dor de cabeça, mas como eu tava, muito ansiosa, eu larguei pra lá e fui encontrar com a família. Quando eu cheguei na casa, eu lembro que era maio, né? Então já tava um pouco quente, já tava uns 23 graus aqui em Long Island. E eu não consegui tirar a jaqueta mais pesada que eu tinha trazido, porque eu tava com muito calafrio, assim, frio toda hora. A minha LCC veio naquela primeira semana, conversou comigo, com a hosta, e as duas notaram que eu tava meio fraca, meio esquisita, e elas pediram pra eu descansar e começar na segunda-feira. Isso era uma quinta, se eu não me engano. Mas nesse período eu tava, super empolgada com o meu kid, com a minha hosta, com a minha nova casa. Falando nisso, meu kid tinha 7 anos, ele era adotado da Rússia com 4 anos, ele foi adotado. Era um amo, ela adotou ele sozinho, então era super, assim, diferente, né, a família. Mas super legais também. E nesse começo, a minha host me mostrando tudo, a casa, a rotina, onde que ela levava ele e tal. Comecei a notar que a minha pele tava meio vermelha, assim, tava começando a coçar bastante. E eu pensei, né, a louca de novo, pensou, deve ser uma alergia, a comida, a poeira, qualquer coisa diferente nesse país. Nem imaginava, né, o que estava por vir. Foi aí que a minha mãe mandou uma mensagem falando que ela tinha ido pro hospital, porque ela estava sentindo alguns sintomas de dengue. E chegando lá, eles confirmaram que era dengue mesmo. E nisso, eu tava falando com a minha mãe, eu tava no carro com a minha hosta. E quando ela falou isso, eu parei assim, olhei pra mim mesma, sabe? E falei, fudeu! Aí eu falei com a minha mãe que eu tava com esses mesmos sintomas, dor atrás dos olhos, mancha na pele, cansaço, frio. E ela só falou assim, corre pro hospital, Estela. Como que você fala isso, que você tem que ir pro hospital pra uma pessoa que você mal conhece, falando que você pegou uma doença no Brasil que eles não conhecem? Aí eu virei assim pra minha roça, eu tava super calma, falei assim, então, fofa, eu tenho que ir pro hospital, eu acho, porque eu tive uma notícia agora de minha mãe que ela tá com esses mesmos sintomas que eu, mas não se preocupe que não é contagioso. Eu fiz questão de dar ênfase nisso, né? Porque é que eles não conhecem essa doença, eles não sabem o que é. E eu fui explicando pra ela o que era dengue, os sintomas, como que eu podia ter pegado e tal. Aí nisso ela me levou direto de uma clínica e eu explicando pra enfermeira, falando o que era, o que eu tinha, o que eu tava sentindo, o que era a doença. E ela, pesquisou no Google pra saber. E falou que ela não tinha o equipamento adequado pra fazer o teste, pra saber se era dengue mesmo. E ela me mandou pra emergência do hospital. Chegando lá, eu já tava muito fraca. Eles me colocaram numa salinha, assim, me deram um soro. E eu só lembro que chegaram uns 5 médicos com aquela máscarazinha, assim, fazendo milhões de perguntas e eu tendo que explicar que era dengue, que não era contagioso, que era um vírus que transmitia pelo mosquito, tal. Graças a um médico que sabia o que era dengue, que já tinha pegado um caso de dengue, ele veio, tirou meu sangue, testou e confirmou que eu tava com dengue.
Estela vai ficar no hospital, né? Gente, mas nesse momento eu só conseguia pensar. Eu nunca, em 24 anos, peguei dengue. E eu pego dengue logo quando eu chego aqui. Não é possível. Mas eu pensei também que se eu não tivesse descoberto aqui nos Estados Unidos, eu não teria vindo antes. Porque por causa dos processos todos de médico, essas coisas, né? Então... Mas de qualquer maneira, eu tentei levar na esportiva da melhor forma possível. Como eu sou bicho solto, eu nem chorei, nem fiz nada, nem fiquei triste. Até porque eu já tinha morado nos Estados Unidos e eu tinha um inglês já bem bom. Já tinha ficado sozinha aqui, então eu não fiquei desesperada. Quem que eu tive que acalmar foi a minha hosta e a minha mãe, que estavam, né, loucas. Nisso eu pedi pra minha hosta trazer meu notebook. No hospital tinha um Wi-Fi, já que eu ia ficar lá um tempo, né? Pelo menos dava pra ver um filminho. E foi isso que eu fiz durante 3 dias. Sabe como são os americanos, eles são bem prevenidos, né? Então eles me deixaram 3 dias internada, só de observação, tomando soro. E pra você ter uma ideia, a comida do hospital lá era super boa, porque tipo, você tinha um cardápio pra escolher. E eu sempre pedia cheeseburger, né? A turista. Mas também, quando eu saí do hospital, eu me senti, tipo, 100%, super renovada, sem nenhum sintoma, sem nada. Graças a Deus eu tinha seguro, o seguro da agência, que foi o seguro básico que eu vim, e cobriu tudo. E no final, eles me cobraram $120 só, todo esse processo. Bom, gente, essa foi a parte da dengue da minha história. Eu só posso aconselhar vocês quanto a isso, a usar repelente no Brasil. E quando vier pra cá, tiver alguns sintomas, não achar que é só adaptação do seu corpo, que pode ser alguma coisa a mais. A segunda parte é que foi quando eu entrei em rematch, depois de 5 meses com essa família, pelo simples fato de que ela queria que eu criasse o filho dela, já que ela trabalhava assim 12 horas por dia e ela era single mom. E eu não tava lá pra isso, eu não tava nem sendo paga pra isso. Então, assim, a gente entrou em vários conflitos. Não que a gente não chegou a brigar, nem ficar nada, mas ela pediu o rematch e quando a LCC vai lá pra eu escrever tudo, o motivo do rematch, ela me fudeu. Aí, depois de uns absurdos que ela falou, eu não conseguia achar a família. Tiveram algumas no meu perfil, mas eu também nada que eu estivesse interessada nisso, que eu queria mesmo ficar em Long Island, que eu já estava adaptada na região. Aí o que eu pensei? Quer saber, eu não vou voltar pro Brasil agora. Não quero voltar. Aí depois de uma semana no rematch, eu preenchi minha papelada para mudança de status para o visto de turista. Consegui mandar a tempo, uma semana antes de vencer o meu rematch. E comecei a procurar família ali e vim. Nisso eu vi um post no grupão sobre o oferecimento de uma vaga em Long Island a 25 minutos da minha casa. E eu me inscrevi e deu tudo certo. Eu fui fazer entrevista pessoalmente e fui pra lá. Dei tchau e benção pra minha hosta e pra agência e fui. Por que eu resolvi mudar o status em vez de sair e entrar no país, já que eu já tinha um visto de turista? Porque eu não queria arriscar deles me barrarem e eu também não tinha o dinheiro suficiente pra fazer todo esse trâmite. Aí eu mudei de status, fui pra essa família nova, que eram 3 crianças, um newborn, 2 meninas, uma de 1 ano e meio, que é meu xodó, meu amor até hoje, e uma de 4 anos. Os pais, ela era super jovem, minha hosta tinha 28, meu host tinha 30. Eles eram super legais, só que eles não tinham carro pra eu usar. E como era inverno, tava começando o inverno, eu resolvi comprar meu carro. Eu queria ser independente e poder sair de casa, fazer alguma coisa. E como eu já tinha DL, que eu tirei quando eu era au pair, foi tudo super fácil. Até aí tudo bem, tava de boa na família, eles pagavam um pouco mais que au pair, não tanto assim quanto eu tava imaginando, que são o normal de pagar pra live-in. Mas eu tava feliz com tudo, tava de boa. Até que eles tiveram um problema financeiro e eles não puderam me manter mais, então eu tive que procurar outra família, vai Estela de novo. Procurar outra família, eles me deram boas referências e tal, fizeram cartas de referência e tudo. Eu me cadastrei no Care.com, no Cedar City e em alguns grupos do Facebook também, de Living Nanny e tal. Depois de uma semana, eu achei uma família pelo Care, que eles moravam a 25 minutos perto de onde eu morava quando eu era au pair.
E eu vim fazer entrevista com ele, gostei deles e a gente fechou. Eles pagam super bem, tem um carro só pra usar. E agora eu cuido de uma menina de 4 anos. Eu tô aqui há 2 meses e por enquanto tá tudo bem, não tem nenhum problema, super legal a área, eles são muito legais, pagam certo, sabe, nenhum problema. Quando eu cheguei aqui, depois de 1 mês quase, eu tive a resposta da imigração. Eu esperei 5 meses e meio pela resposta da imigração e eles me deram 15 dias para deixar o país. Só como eu não desisto e eu sou birrenta, eu falei, quer saber? Liguei pra lá, pra imigração, tem um número, e perguntei se eu podia pedir a extensão do meu status de turista. Eles falaram que se eu mandar a tempo os papéis, que eu poderia pedir sem problemas. Foi o que eu fiz, mandei, e agora a carta de espera, a carta que eles mandam pra avisar que seu caso está sendo analisado, já chegou e eu tô esperando. Espero que demore mais 5 meses e é isso. Então, gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa sobre esses assuntos que eu falei, eu vou deixar meus contatos aqui com a Pri, meu Instagram, Snapchat, essas coisas. Podem me mandar mensagem. O que eu aconselho a vocês, antes de vir para os Estados Unidos fazer esse programa de au pair, é que vocês venham com a mente aberta, venham com coragem, venham sabendo que os seus planos podem não seguir o fluxo que vocês queriam que eles seguissem. Que tudo pode mudar de uma hora para outra e que você tem que estar bem com sua mente e seu corpo para aguentar as pressões que você vai ter aqui. E também pensar que um rematch às vezes pode ser a melhor coisa do mundo. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou muito mais feliz agora sendo live-in do que quando eu era au pair. Então fica aqui, um beijo pra todo mundo, um especial pra Pri, que me deixou vir aqui falar um pouco da minha jornada. Eu sei que muita coisa vai acontecer ainda, mas eu me sinto preparada para o que der e vier. Então é isso, pra todo mundo que estiver no Brasil e vir pra cá, usem repelente pra não correr esse mesmo risco que eu corri. Então, beijo.